foi ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, que foi ex-ministro da Defesa. A gente começa pelo personagem principal, Bolsonaro, que, no entender da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, foi o chefe de todo o esquema criminoso que planejou e praticou atos contra a ordem democrática. A defesa de Bolsonaro tentou afastá-lo da cena do crime ao afirmar que não existe nada na denúncia que o ligue aos ataques do 8 de janeiro. Os advogados também negaram o envolvimento do ex-presidente com a minuta do golpe e com o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu ajuda a gente a destrinchar esses pontos. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. A defesa afirmou que Bolsonaro não atentou contra a democracia. Segundo os advogados, a PGR não apresentou uma única prova que ligue o ex-presidente aos planos golpistas e violentos e que Bolsonaro foi dragado para esses fatos. Vamos ouvir. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. Falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. O estado de defesa e o estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. O advogado afirmou que Bolsonaro autorizou a transição de governo sem instigar apoiadores à ruptura democrática ou à violência. A reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas sem violência e grave ameaça, dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. A defesa também criticou diversas vezes a delação de Mauro Cid. Os advogados disseram que o ex-ajudante de ordens não é confiável. Nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. No último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Ricardo, vamos agora abordar um ponto que esteve na sustentação dos dois advogados de Bolsonaro na sessão do julgamento, que é a questão do cerceamento de defesa. Fala pra gente desses trechos, por favor. Pois não, Renata. Os advogados reclamaram do volume de documentos. Eles disseram que o prazo para análise do material foi curto, o que comprometeu o direito à defesa. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. São bilhões de documentos. Uma instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. Ricardo, Olha não, meu brother. A gente vai voltar a conversar sem demora.
Bom, vamos pegar os relatos do Ricardo, as declarações dos advogados e tentar analisar, identificar os principais pontos da defesa do Jair Bolsonaro. Quem vai nos ajudar nessa tarefa é a Júlia do Elib, que continua em Brasília para o dia 2 do julgamento. Júlia, boa noite para você. A sustentação, especialmente do Vilardi, dá a oportunidade de a gente conversar sobre emprego da violência. Não é de hoje que você alerta para esse ponto no discurso dos advogados. Sim. É isso, Renata. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Esse é um dos pontos centrais da defesa. Uma das principais linhas da defesa. Porque, lembrando, a lei é nova, a Lei de Defesa da Democracia é nova, da de 2021, e ela fala tentar o golpe de Estado. Mas não para aí, não. Ela fala que tem que ter, para você ter o crime de tentar, tem que ter emprego de violência ou grave ameaça. E aí, tanto Vilardi quanto Paulo Cunha Bueno se debruçaram sobre isso. Vilardi primeiro diz, olha, no nosso entender não tem crime, porque não teve tentativa de golpe de Estado. O que teve são atos preparatórios e a lei brasileira não pune atos preparatórios. O que são atos preparatórios, Renata? Ah, cogitar, pensei em dar um golpe de Estado, mas não dei. Aí Vilardi vai além, ele fala o seguinte, olha, vamos supor que a PGR esteja certa e que há o crime de tentar o golpe de Estado. Eu não acho que tem, mas vamos pensar se tiver esse crime. O crime tem que ter início em algum momento. E aí a PGR aponta para a live contra as urnas eletrônicas feita por Bolsonaro lá em 2021. Aí Vilardi fala, não teve emprego da violência. E de 2021 até 8 de janeiro, que é 2023, você tem a maior extensão possível de um crime. Ele usa até uma ironia na história. Então ele tenta dizer que todos os episódios do início ali da live, apontada pela PGR, até o 8 de janeiro, que ele diz que não tem ligação com Bolsonaro, não tem a grave, não tem a violência nem a grave ameaça. Portanto, não teria o crime de tentar. Lembrando você que a Procuradoria, Renata, ontem se manifestou sobre isso e entende diferente. A Procuradoria diz que você tem que olhar globalmente todas as tentativas e cada tentativa dessa houve ou uma grave ameaça, como nos discursos de Bolsonaro contra as urnas, ou violência, que seria o 8 de janeiro, que Bolsonaro estaria por trás da violência, da depredação na Praça dos Três Poderes. Juliana, espera, por favor, tem mais pergunta para você já já. Vamos então mudar de personagem, passar para Walter Braga Neto. Vamos lá, trocar de personagem. Braga Neto, como eu lembro, vice na chapa derrotada de 2022, é acusado pelos procuradores de participar da produção de documentos com acusações contra o sistema eleitoral. Também de apoiar as articulações golpistas para reverter a derrota de Bolsonaro nas urnas. A defesa de Walter Braga Neto seguiu uma estratégia semelhante à de outras, no sentido de focar muito na desconstrução da delação do Mauro Cid. O Ricardo Abreu volta para falar desse assunto. Ricardo, por favor. Sim, Renata. O advogado de Braga Neto afirmou que as acusações se basearam em trocas de mensagens contidas em 8 impressões de tela de celular. E na delação de Mauro Cid, que, segundo a defesa, não apresentou provas, não teve a participação inicial do Ministério Público e teve pressão para os depoimentos. Esquece voluntariedade. Esquece voluntariedade. Foi coagido, sim, e quem diz isso é ele. Não é esse advogado, não são os outros advogados que usaram a tribuna, é simplesmente ele. Portanto, a defesa entende que esse acordo está maculado por esses 3 vícios e ratifica o que disse quando recebeu a denúncia, que este é o momento que essa corte pode rever essa decisão. O que nós temos contra Braga Neto é esta delação, que eu vou aqui a seguir rebater ponto por ponto, e 8 prints contra Braga Neto. Não é possível. Nas críticas da defesa à delação de Mauro Cid, os advogados destacaram a demora dele para revelar 2 episódios. A entrega de dinheiro a Braga Neto e o encontro na casa do general em que teriam sido discutidos os planos golpistas. É razoável imaginar que uma pessoa, que um delator, demore 15 meses para trazer este fato ao eminente relator?
às autoridades, ao Ministério Público, à polícia. É razoável imaginar que isso? Eu, com a nossa cabine, acho que não. Acho não. É um escândalo. É um escândalo ele esquecer este detalhe. Nós não estamos falando disso, de uma abotoadura, do relógio, de um brinco. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar legitimidade a esse relator que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nessa corte, que mente perante o interrogatório. Não é possível. Meu cliente está preso com base na delação dele. Como pode essa delação ficar em pé? Ela é um pó, ela é nada. Ela é uma farsa. Ricardo, mais um pouquinho de paciência, temos mais pergunta para você logo mais. Vamos trocar mais uma vez de personagem do Braga Neto. Nós vamos para outro general, vamos colocar aqui, Augusto Heleno, figura que foi muito próxima de Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018 e ocupou o Ministério do Gabinete de Segurança Institucional. General Augusto Heleno, de acordo com a denúncia, teve papel ativo nas articulações golpistas e no ataque às urnas eletrônicas. Heleno ficaria responsável por comandar um gabinete de gestão de crise depois do que teria sido a consumação do golpe. O advogado de Augusto Heleno foi mais um que buscou estabelecer distância de Bolsonaro. A defesa argumenta que o general acabou protegido pela irrelevância que ele veio adquirindo ao longo do governo, especialmente na segunda metade. Ricardo volta para contar como é que foi essa sustentação. Ricardo. É isso, Renata. A defesa de Augusto Heleno também questionou as provas colhidas pela Polícia Federal e alegou a dificuldade de acesso aos autos. O advogado, inclusive, subiu o tom ao questionar a conduta do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o juiz não deve ter um papel inquisidor e nem se tornar protagonista do processo. Mas o cerne da defesa de Heleno foi mesmo a tese de que o ex-ministro perdeu influência na segunda metade do governo de Bolsonaro. Vamos ver. Quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado. O advogado do ex-ministro também se manifestou sobre a agenda que a Polícia Federal apreendeu na casa de Heleno. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as anotações de Heleno incluíam estratégias para tentar minar a credibilidade das urnas eletrônicas. A defesa negou. Eu trago uma explicação bem curiosa, que são outras anotações sobre o judiciário, para mostrar como esta agenda era somente o suporte da memória do próprio general. Essa defesa teve acesso à prova e desmistificou essa caderneta, que de caderneta golpista não tem nada, que é simplesmente um material de apoio do próprio general, não vinculada e não compartilhada com ninguém. Bom, e agora a gente passa para o quarto réu que teve a defesa apresentada hoje, não pela ordem de apresentação, mas pela ordem de importância dos personagens aqui. A gente está falando de Paulo Sérgio Nogueira, que ao longo do governo Bolsonaro foi comandante do Exército e depois ministro da Defesa. O papel de Nogueira nos planos, de acordo com a PGR, foi o de buscar apoio das Forças Armadas para a tentativa de golpe, além de participar das articulações desse núcleo central que a PGR chama de núcleo crucial. A estratégia adotada pela defesa de Paulo Sérgio Nogueira foi colocar o ex-ministro como alguém que teria tentado dissuadir Bolsonaro de tentar o golpe. Vamos lá para o Ricardo mais uma vez. Sim, Renata. O advogado de Paulo Sérgio Nogueira negou que o ex-ministro da Defesa tenha pressionado os então chefes das Forças Armadas a apoiarem o golpe. Segundo o advogado, a atuação de Paulo Sérgio foi no sentido contrário, para tentar demover Bolsonaro de adotar medidas de exceção. Porque nenhum comandante militar disse que foi pressionado. Vem um delator e fala que o general Paulo Sérgio era totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem o principal testemunho de acusação e diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. O general Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. Tem um movimento, a prova dos 9, tem um movimento para tirar general Freire Gomes e general Paulo Sérgio do cargo. General Paulo Sérgio é chamado de melancia. É tido por alguns como frouxo e melancia. Ele é um frouxo e melancia. Não faz parte daquele gabinete de crise.
Foi então que a ministra Carmen Lúcia, no fim da fala do advogado, pediu que ele explicasse a que estava se referindo quando disse que Paulo Sérgio Nogueira tinha atuado para demover Bolsonaro. A resposta do advogado foi uma acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, disse que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Agora, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Atuou ativamente. E há próprios autos. Os advogados de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Braga Neto pediram a absolvição dos clientes em todas as acusações. Renata. Ricardo, muito obrigada, bom descanso para você. Bom, esse diálogo que a gente acabou de ver entre o advogado agora está me escapando. Entre o advogado de Paulo Sérgio Nogueira e a ministra Carmen Lúcia dá uma boa oportunidade da gente voltar para a Júlia do Ailib, porque, Júlia, a gente viu aí uma dinâmica interessante entre os defensores, né? Em alguns momentos você percebe a defesa do Bolsonaro tentando dizer, como você explicou um pouco, que ele não esteve envolvido em nada do que aconteceu, em nenhum dos eventos. E, por outro lado, muitas vezes você vê a defesa de outros tentando colocar coisas, se ocorreram, na conta do Bolsonaro. É isso, Renata, porque como a gente dizia ontem, são muitas as provas, né, apontadas pela PGR. São reuniões, são conversas no telefone celular, é minuto, então não dá para negar a existência delas. O que eles fazem? Qual a estratégia? Dizer que, isso não é o crime de tentar o golpe, e 2, se aconteceu isso, quem estava articulando o mal feito era Bolsonaro, não eu, o cliente. Então, por exemplo, Paulo Sérgio Nogueira usa essa estratégia de dizer que tentou demover do golpe de Estado, sendo, Renata, que ele esteve numa reunião, ele chamou os comandantes das forças para uma reunião, segundo o testemunho de comandantes à época, e apresentou a minuta. Agora ele está dizendo que tentou demover e que era chamado até de general melancia, que é aquela expressão usada pela farda, cor da farda verde por fora e vermelho do comunismo por dentro, atacado por Bolsonaro, por bolsonaristas, por essa alcunha, por esse apelido. E o próprio Heleno, Augusto Heleno, que era muito próximo de Bolsonaro, querendo dizer agora que mal estava falando com Bolsonaro. É uma estratégia, então, que eles tentam fazer de se descolar, e essa estratégia é levada ao ápice pelo próprio Mauro Cid, ao dizer que era só um ajudante de ordens. Júlia, super obrigada, mas tem mais pergunta para você, espera só um pouquinho. Bom, vamos lembrar antes de acabar que nesta semana não tem mais julgamento. Os trabalhos serão retomados na semana que vem para mais 3 dias, 3 sessões. Nos dias 9 e 10 a gente vai ver ali, terça e quarta-feira da semana que vem, os 5 ministros da primeira turma fazem a leitura dos seus votos. Se condenam ou absolvem os réus. E a expectativa é que, em caso de condenação, as sentenças sejam dadas na sexta-feira, dia 12 de setembro. E agora à noite a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos 7 réus do chamado núcleo 4 da trama golpista. De acordo com a PGR, os investigados são responsáveis por espalhar notícias falsas e atacar autoridades e instituições. Os réus respondem por crimes como organização criminosa e golpe de Estado. A partir de agora, as defesas terão 15 dias para apresentar as suas alegações. E agora a gente trata dos desdobramentos políticos enquanto o julgamento está em curso no Supremo. Desdobramentos no Congresso e na política de maneira geral. Depois do projeto de anistia ter ganho tração ontem na Câmara, a gente viu, hoje o presidente do Senado tentou articular uma proposta alternativa, uma proposta que não livraria Bolsonaro. Assunto para Heloísa Torres, que vai desfechar esse caso e essas duas vertentes da notícia ao vivo de Brasília. Boa noite, STF condenando e a Câmara querendo